Vamos orar, pedir a bênção de Deus para o nosso tempo juntos com a palavra nessa manhã. Pedir que o Senhor possa nos guiar e nos dirigir. Senhor Deus, nessa manhã, para a glória do Teu santo nome, eu peço que o Senhor possa nos dirigir com Teu Espírito Santo, na Tua palavra, possa nos mostrar e apontar o caminho para a verdade do Senhor e a prática dessa verdade, ó Deus, que tudo o que será falado aqui nos incentive, nos chame, nos coloque num compromisso com o Senhor, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus, aqui expressada nesse local, juntos com outros irmãos e comunidades do Senhor nessa cidade, no Brasil e no mundo. Que o Senhor abençoe Teu povo, que nós possamos ver o Evangelho ir adiante, com paciência, esperando no Senhor, sempre, em tudo e para tudo. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12 especificamente. Nós estamos nessa série de mensagens no livro de Efésios, as riquezas do cristão em Cristo, as riquezas do cristão em Cristo. E hoje, nesse conceito do versículo 11 até versículo 22, nós vamos falar sobre as riquezas da unidade cristã, as riquezas de estarmos unidos como corpo de Cristo. Qual é a nossa tendência natural? A nossa tendência natural é sermos egoístas. A nossa tendência natural é vivermos para nós, centrarmos em nós, do nosso jeito, da nossa forma, do nosso modo. Quando alguém não faz, fala e age como nós temos a tendência de discriminar, nós temos a tendência de fofocar, nós temos a tendência de criarmos divisões. Criamos divisões quando falamos mal, criamos divisões quando fofocamos, criamos divisões quando somos críticos. Manter a unidade não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil para uma família, seja ela pequena ou grande. Manter a unidade não é algo simples. Não é algo simples. A unidade é algo muito importante. O próprio Deus dá o exemplo de unidade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Antes da queda, quando Deus estabeleceu o casamento, Ele disse que dos dois seriam uma só carne. Casamento, se você quiser saber maiores informações sobre o casamento, estamos aqui segunda-feira falando sobre isso. Casamento significa uma só carne, que a maneira como um pensa, o outro pensa. Se o marido se ama e não ama a sua esposa, diz a Bíblia, eles vão perder. O marido perde, o casamento perde, a pessoa perde, se não mantiver unidade. Se nós não mantivermos uma unidade como igreja, unidade doutrinal, unidade de propósito, de objetivo. Alguns de nós aqui somos birrentos mesmo, a gente não quer fazer o que precisa ser feito. Nós não queremos que ninguém coloque estratégia sobre nossas vidas, não queremos nada disso, porque dentro de nós, revela em nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa independência. E vida de igreja especialmente é uma interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós, para andarmos em unidade, temos que caminhar com ensino, com prática, com propósitos, com estratégias e assim por em diante. Unidade é algo importante. O assunto desse texto é a unidade cristã. Vamos ler o texto? Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O assunto aqui é unidade. O assunto aqui é judeus cristãos e gentios cristãos. Esse é o assunto. Que agora em Cristo formaram um só corpo. E ao formar um só corpo, formaram uma unidade. Manter essa unidade
aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, entre judeus cristãos e gentios, tendo uma história dos judeus e uma história gentílica, de forma social, cultural, religiosa de viver, para manter-se unido, não vai ser nada fácil. 2000 anos se passaram. E antes de 2000 anos se chegar, antes de Jesus ir à cruz, ele fez uma última oração, que está no capítulo 17, versículo 20 a 22, que diz assim: não rogo somente por estes, que eram seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Versículo 21. Ele está orando para quê? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus ora pela unidade, pela unidade do seu povo. É uma oração voltada para sermos um. Em 1 Coríntios 6,17, o apóstolo Paulo diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o povo de Deus que creu no Senhor Jesus é um povo só. É um povo só. Nós diferenciamos e brigamos por estruturas denominacionais, como povo de Deus. Nós brigamos por assuntos pequenos, assuntos doutrinários. E nós gostamos dessa briga, nós nos animamos nessas brigas, nós discutimos nessas brigas. E nós discutimos a ponto de, até no avanço do reino de Deus, algumas pessoas acreditam que missões e estabelecer uma igreja no local é um vácuo denominacional. Se a minha denominação não está naquele bairro, então o reino de Deus não foi. E assim muitas denominações fizeram isso, colocando igrejas locais uma colada com a outra. Eu fui pregar uma igreja de São José dos Campos, que a falta de bom senso de uma comunidade, de colocar encostado com essa igreja que está mais de 30 anos no bairro, colada à igreja, uma outra igreja. O que isso revela da nossa unidade? Nada, isso desonra o Senhor. E como diz o pastor, o público dessa igreja não é o público dessa igreja. Os nossos objetivos não são os mesmos. Uau! Ok? Brigamos por isso. Brigamos. Não demonstramos muita unidade. A igreja brasileira é um grande exemplo disso. Nós temos um grande problema. Essa semana eu tive uma conferência e fui muito abençoado na conferência, porque lá estavam homens pregando, ensinando a palavra de Deus, que encheram meu coração, mas eu discordo de muitas coisas, e eles discordam muita coisa comigo, mas esse discordar é desse tamanhozinho. Nós fizemos uma reunião, estamos com uma reunião de pastores aqui, uma vez por mês, com um grupo de pastores, a gente senta, conversa, bate papo, formamos pequenos grupos de pastores, para ajudarmos na nossa caminhada de interação uns com os outros. Essa semana ainda foi um pastor que tem uma grande rádio em Goiânia, teve assim, a insensibilidade de falar coisas naquela rádio, para dividir o corpo de Cristo em Goiânia, sobre posições doutrinárias pessoais que ele tem, e que basicamente deixa as igrejas pequenas, aquelas ali, como se não fosse nada. Isso ajuda? Não ajuda. Pior, nós sentimos um orgulho pecaminoso de nossas origens, de onde nós viemos, de onde nós estamos, um negócio assim de que nós somos melhores do que o outro, e não temos a aprender nada com o outro. Isso não agrada a Deus. Não obstante, a gente sabe que há no corpo de Cristo um espírito que muitas vezes, eu vou usar a palavra espírito para dizer uma atitude, não é um espírito demoníaco, mas uma atitude em que nós, assim, se alguma coisa está indo bem com um grupo da comunidade de Cristo em local tal, a nossa tendência natural é dizer assim: eles devem estar fazendo alguma coisa errada, para dar tão certo.
Isso é muito ruim. Gosto muito daquele texto de João 21, quando Pedro pergunta para Jesus sobre João, e quanto a este? Jesus disse assim: se eu quero que ele viva até que eu volte, esse é problema meu. Quanto a você, segue-me. Segue-me. Eu vou enfatizar novamente que essa igreja tem como objetivo, no alcance de pessoas, 2 grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas sem Jesus Cristo. Sem Cristo Jesus. Uma das minhas maiores paixões é ver as pessoas se convertendo a Cristo e mantendo-se em Cristo. Essa é uma das minhas maiores alegrias. Essa é a missão da igreja. Você me ouve falar várias vezes. Quando você está fora daqui, você é missionário. Estamos aqui para isso, pensando nisso, focado nisso. Sai daqui, somos missionários. Você tem que pensar em pregar o evangelho às pessoas, fazer de tudo que o evangelho chegue ao coração das pessoas, criando várias circunstâncias para isso, meios para isso, orando por isso, dizendo: Deus me use. Essa é a visão da nossa igreja. Segundo, em termos de alcance de pessoas, nós queremos alcançar as pessoas que pertencem a Jesus, que são de Cristo, mas foram machucadas pela igreja de Cristo, e elas saíram machucadas. Alguns delas nem estão na igreja mais, não estão envolvidos. Ao mesmo tempo que elas se machucaram, elas se deixaram machucar, elas não foram curadas. E nós estamos aqui também para dizer: se essa igreja vai ser um ministério, um instrumento de Deus para curar o coração de pessoas e levá-las para onde elas vieram, da comunidade onde elas vieram, nós ficamos satisfeitos e alegres, como nós tivemos aqui a experiência com o pastor Itelmar, pai do Fernando, que veio para essa igreja, se tornou membro dessa igreja, participou, e quando curado o seu coração diante de circunstâncias da vida dele e da Norma, voltaram para os irmãos e estão ministrando na igreja Assembleia de Deus. A gente fica feliz de ver essa obra e obra de outras pessoas também. Aqui na igreja tivemos pessoas dessa igreja que disseram assim: pastor, não, Deus está me chamando para trabalhar com um grupo específico de pessoas e gostaria de estar envolvido com essas pessoas, não necessariamente com a igreja. Eu digo: beleza, vá. Começaram um trabalho e já abriram uma igreja, mas não tem nada a ver ligado a nós, nome, nada disso. Também trabalho na igreja para que a igreja não seja dividida. Aqui nós temos vários líderes espirituais. Então, eu sempre digo: se você chega aqui e quer abrir uma igreja, eu lhe ajudo e ainda digo aqui para a igreja. Se você se sente ovelha desse pastor específico, você pode sair. Mas não precisa dividir, nós podemos multiplicar como igreja. Mas a questão sempre é o reino de Deus, não é Iceso. A Iceso é uma parte comunitária de discípulos de Jesus, mas irmãos, nós não somos o reino de Deus. O que nós fazemos aqui não é o todo do reino de Deus. Nós somos muito fracos, nós somos muito falhos, mas temos coisas boas. Nós temos muita coisa boa no nosso meio. Eu, como pastor, me lembro de uma irmã chegando aqui para mim, dizendo assim: pastor, é o seguinte, a igreja é assim, 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 assim. Deixa ela falar. Eu digo: olha, o que você falou que a igreja é, ela não é. Eu quero convidar você, com o seu marido, a procurar outro corpo local para você servir. Porque eu não acredito nessa mentira que você está dizendo da igreja. Porque é muito mais fácil você que está sentado na arquibancada dizendo para mim que sou o coach, o treinador, e os demais que estão aqui auxiliando para fazer essa equipe ir, você ficar gritando da arquibancada sem descer aqui para ser massagista, para pegar bola, para sujar a camisa, para tomar chuva. Final da história, ela foi embora. Então, unidade é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo cheia de verdades. Ok? Você não pode chegar à igreja, sentar nesse banco não, essa cadeira branca, e você ir embora satisfeito, sem dar uma resposta para Deus, de servir a Deus, de caminhar na unidade da vida da igreja. Aqui,
nesse corpo local. Porque quem não faz aqui, não faz em lugar nenhum, gente. As coisas começam aqui dentro. Eu não caminho com a igreja baseado assim, em pontos negativos, né? Porque sempre tem coisas para nós podermos crescer, orarmos mais. Mas eu fiquei extremamente abençoado no meu coração pelo que eu vi ontem à tarde. Um grupo de mulheres chegaram aqui, uma irmã vai dar à luz e fizeram um chá de panela aqui. Chá de panela não, chá de fralda, né? E isso aqui é uma coisa que eu vejo, junto com outras coisas que eu vejo no dia a dia da semana. Se você viver para dentro de você, olhando para você, só para você, você vai dizer assim: esta igreja é ruim. Não, não é, ela é diferente de onde você veio. Ela é diferente. E eu trabalho aqui com a igreja para que nós possamos ser igreja, juntos. Porque não adianta você vir de onde você veio e querer que a igreja seja de onde você veio. Nós aqui, irmãos em Cristo Jesus, porque essa igreja é composta de muitas pessoas que se converteram e muitos irmãos que vieram de outros locais, que o Senhor está formando um time. Ao mesmo tempo que eu quero falar sobre essa unidade, eu quero falar também sobre sua vida na unidade do corpo de Cristo local, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Então, quando nós vamos entender igreja e unidade de igreja, nós, claro, temos que passar por vários textos das Escrituras para falar sobre unidade antes de falar do texto. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 13, diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, falando do corpo físico, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos corpo de Cristo, ok? Nós somos corpo de Cristo, nós somos parte do corpo local de Cristo aqui nesta igreja. Aqui tem muitas pessoas que pensam de várias maneiras, mas cada um faz parte desse corpo. E de vez em quando nós estamos vendo uma infecção no corpo. Ou porque há parasitas, ou porque há gente machucada, precisa de cuidado numa área do corpo. Mas cada um de nós constituímos uma parte de todo o corpo. Versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. O batismo com o Espírito Santo, presta atenção, que eu vou definir o que é. Segundo a Bíblia, não é uma experiência que você tem depois que você se converteu a Jesus, e você vai falar em línguas, nada disso. Batismo com o Espírito Santo é o dia que você creu em Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, porque Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele, e naquele dia que você creu, você foi batizado no corpo de Cristo, você agora pertence ao corpo de Jesus, ok? E a sua responsabilidade, o seu compromisso, o seu envolvimento, reflete muito da sua salvação. O Espírito de Deus colocou você no corpo, está aí, ó, versículo 13, ó, acabamos de ler. Fomos batizados em um corpo. Quem? Judeus, gregos, escravos, livres, vamos colocar aqui, professores, empresários, atletas, que nem eu, também atleta, Robert aqui, joga rugby, funcionários públicos, pedreiros, pintores, vendedores, todo mundo colocado num corpo. Pastor, você esqueceu da minha profissão, eu que estou olhando para vocês aqui tentando lembrar a profissão de todo mundo, mas está difícil. Foi colocado num corpo só. A nossa cidade não é multirracial, mas nós temos cidades no Brasil e no mundo multirracial. São Paulo, por exemplo, você pode ter numa igreja irmãos da África, irmãos da Ásia, irmãos da Europa, da América do Norte, canadenses, americanos. Você pode ter hispânicos numa só igreja. É muito comum em cidades, em países onde há uma abertura
Aqui nós não temos, mal e mal temos uma pessoa ou outra. Mas nós somos um só corpo. Nós temos senhores, nós temos senhoras, as verdadeiras nossas senhoras. Nós temos jovens, temos adolescentes, temos jovens casais, crianças, um só corpo. É isso que ele está dizendo. Nos foi dado beber de um só Espírito que colocou-nos num só corpo. O dia que eu me converti, eu fui batizado com o Espírito Santo. O que significa? O dia que eu crio, o Espírito Santo mora dentro de mim. E eu fui colocado lá no corpo da igreja em Atos 2. Me tornei parte do corpo de Cristo. Um grande privilégio. Então a igreja é um corpo, ela é uma unidade. Jesus Cristo é o cabeça. E a pergunta minha sempre dessa igreja é: isso vai promover unidade? Sempre. Não é preferências, vai promover unidade, vai quebrar a unidade da igreja. Então em Cristo, presta atenção, todas as distinções desapareceram. Não quer dizer que você não lute, mas desapareceram todas. Nós somos um só corpo em Cristo. Eu estive num curso com 60 nações representadas, dentre elas o Brasil e o grupo de uns 8 brasileiros na minha sessão de estudos. Todos os dias se abria aquele curso com uma música. Essa música dizia que em Jesus Cristo somos todos uma família. E é interessante, eu conversando com os irmãos da África e as suas lutas na África, irmãos da Ásia, Filipinas, irmãos do México, irmãos da Venezuela. Quando a Venezuela, eu me lembro do irmão da Venezuela dizendo assim: o nosso maior problema na Venezuela é liderança. Logo depois veio Hugo Chávez, e ele era um autograduado do governo venezuelano. Todos somos um em Cristo. E porque somos um em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, presta atenção, somos filhos de Deus, somos amados por Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A nossa unidade é porque temos o mesmo Pai em Cristo Jesus, por nossa fé em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus por causa de Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 10 a 13, diz assim: o verbo estava no mundo, que é Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem? Jesus. Veio para o que era seu. O que era seu? O mundo que ele fez. E os seus, quem eram os seus? Os judeus, não o receberam. Como? Como Messias, Salvador, prometido no Antigo Testamento. Agora veja, versículo 12. Mas a todos, olha a unidade, todos quanto receberam, judeus ou não judeus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo é importante porque nos ensina que se o judeu nasceu na comunidade de Israel, como diz a Paulo em Filipenses capítulo 4, quando ele coloca lá a biografia dele, se ele nasceu ligado a Abraão, mas não tem Jesus, ele não é filho de Deus. Ao mesmo tempo, nos ensina esse texto que uma pessoa na comunidade cristã, que tenha se envolvido a vida toda, criado, estudando a Bíblia, orando, escola dominical, culto, cantando no coral, participando do louvor, pregando, ensinando, seja o que for, mas nunca recebeu a Jesus, este não é filho de Deus. Filhos de Deus são os que receberam Jesus pela fé. E o versículo 13 diz: nasceram de novo, os quais não nasceram do sangue. Como? De uma linhagem de hereditariedade, no caso dos judeus de Abraão. Nem da vontade da carne, não nasceram. Eu sou filho de Deus. Não. Nem da vontade do homem, que diz, você é filho de Deus, mas de Deus. Em outras palavras, nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de Deus. Você é nascido de novo? Porque se você é nascido de novo, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você pertence ao corpo de Cristo. Se você pertence ao corpo de Cristo, você tem que manter-se em unidade com o corpo de Cristo, em sintonia. Colossenses
3,15, enfatiza que nós somos um só corpo. Ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pessoas dizem assim: não, sabe o que é? A gente tem que ser um pouquinho mais aberto, a igreja tem que ser um pouquinho mais aberta, porque a gente gosta de balada, né, pastor? A gente gosta assim de entretenimento, a gente gosta de divertir e tudo, e assim a igreja é um pouquinho sem graça, e a gente vai para os lugares desses, a gente fica assim meio animadão, meio... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: alguns de nós gostamos mais de festa do que igreja, e isso diz muito sobre nossa vida cristã. Eu não estou dizendo em festa pela festa. Nós gostamos muito mais do mundo do que das coisas de Deus. Isso diz muito sobre quem você é. Sabe por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo no exterior está revelando o nosso interior, o nosso coração. Ele diz assim: nós fomos chamados para um corpo, nós fomos chamados para ser de Jesus, nós fomos chamados para a vida da igreja. Sede agradecido por isso. Por que ser agradecido? Porque, queridos, a nossa vida é comunitária. Eu não sei onde que eu estaria sem a igreja de Jesus, porque na igreja de Jesus eu tive pais que supriram a necessidade do meu pai. Junto com meus irmãos de carne, eu também ganhei irmãos e amigos. Eu ganhei orientadores, eu ganhei educação. Tudo o que eu aprendi na minha vida foi dentro da igreja, ouvindo e compartilhando. Foi dentro da igreja que eu aprendi a ser generoso, a dar, a contribuir, a ver a necessidade do outro. Foi dentro da igreja que eu aprendi que Deus é o centro de tudo. Aí você não vem, você não participa da igreja local, peca. Por que peca? Porque a Bíblia diz em Hebreus que não nos deixemos congregar como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, e quanto vedes que o dia se aproxima. Não nos deixemos de congregar. Há um poder nessa congregação, em estarmos juntos nesse corpo e fazermos amigos e relacionarmos com pessoas. Há um poder. Então, minha maior preocupação não é a unidade em si, segundo a Bíblia, mas é o seu coração em relação à unidade. Você pode estar se vendendo ao maquinalismo tecnológico e à visão tecnológica desse mundo, que diz assim: fique só, você e o seu tablet, você e o seu celular, você e sua televisão, você e o seu canto. Eu estive na Espanha em 1994, num desejo de ser missionário na Espanha, e eu fui visitar uma casa que essa mulher estava 20 anos dentro de um quarto. Você acha que isso é normal? Não. Por isso que é muito anormal quando para você fica incomodado, quando nós temos que expressar algumas coisas que as pessoas de relacionamento, de irmandade faz. A gente cumprimenta, a gente chora, a gente ri, a gente se envolve, família é assim. Igreja, Efésios, nós vamos ver, é família de Deus. Família é assim. Já viu como é que é a família? Você dá uma dura, depois se abraça, você beija, você conversa, a pessoa erra, você erra também, pede perdão, e vamos embora, nós somos família, e somos família de Cristo. Estava falando de perfeição. Eu fico triste quando alguém diz assim que nossa igreja é uma igreja formal, porque eu fui numa igreja que eu vi que é formal. Uma verdade de Deus foi falada de forma tão poderosa, e ninguém disse um amém. Isso é formal. Agora, eu quero que você se desengesse, para estar envolvido com gente, focando em gente. Desengesse. Saia de si, saia dessa visão pecaminosa de independência. Eu tenho que fazer do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Se não é feito do meu jeito, eu não participo. Já viu o sistema goiano? A nossa cultura goiana é assim:
eu não participo, não quero fazer, mas também não falo, fico sorrindo. E aí? Não, tudo bem. Não procura a pessoa para conversar, não trata assim. Um erro da nossa cultura. O Evangelho diz assim: eu saí de mim, eu me envolvo, eu toco, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero me envolver, eu oro, eu choro, eu rio. Igreja não, ao mesmo tempo que a gente pode sair de nós, podemos sair de nós e perpetuar num gueto, ok? Que os irmãos de Corinto não tem nada a ver com a igreja lá de Jerusalém. O apóstolo Paulo diz: não, vocês não são um gueto em si mesmo. Se o evangelho chegou a Corinto por causa desses irmãos judeus, há muitos anos atrás. Agora estão passando dificuldade, bora lá se envolver. Quem nos ajuda muito nisso, o ministério que nos ajuda muito nisso, no envolvimento da realidade do povo de Deus no mundo, é Missões Portas Abertas, que nos faz ver os irmãos que estão sofrendo em outros locais. Mas aqui dentro da igreja, eu preciso dizer que nós estamos, de alguma forma, sendo dominados pelo vírus do individualismo, ou do meu jeito, formando guetos. Nossos pequenos grupos, queridos, não são guetos. Quando a gente diz assim, esse pequeno grupo precisa multiplicar, nós vamos falar com os facilitadores que nós precisamos levantar líderes para dizer assim: abra aí, para dar mais oportunidade para alguém chegar aqui, porque chega uma hora que não tem espaço, não pode ser gueto. Então, ao mesmo tempo que a gente pode caminhar, a gente também pode caminhar, sabe como? Na unidade, assim, é meio, me engana que eu gosto, né? Assim, vamos fazer, né? Tem que fazer? Vamos fazer, porque tem que fazer. Nós não ganhamos a unidade, nós não ganhamos a visão de submissão. Um grupo como o nosso, que é um grupo de pessoas estudadas, esclarecidas, elas precisam de todos os argumentos para depois agir, ao invés de você confessar o seu orgulho e dizer assim: eu não participo da unidade porque eu sou orgulhoso, orgulhosa, que era coisa do meu jeito, e não sou e não tenho um coração submisso. Pastor, a igreja não está cheia hoje não, eu preciso pregar isso aí na ceia, pastor. Estou tomando aqui hoje, estou quanto é burdoada aqui. Não, queridos. Fomos trazidos aqui hoje pela manhã, Deus lhe trouxe aqui para você pensar sobre a unidade da igreja. A unidade dessa igreja. Número 1. Você tem que parar de centrar em você. Número 2. Você tem que ter um coração mais submisso. Mais submisso. Dizer, é isso que é para fazer? Aqui na igreja pode ficar tranquilo. Tudo que nós fazemos nessa igreja visa o bem da igreja, visa a glória de Deus e o bem da igreja com muita base bíblica. Ok? Não precisa ter medo não. Mas também pode vir, se tiver qualquer dúvida, pode vir. Terceiro, pare de ser consumidor. Unidade, nós não somos aqui uma igreja de consumo. Porque a igreja de consumo é assim: eu sento aqui, eu ouço. Aí eu vou em outro local e ouço também. Mas eu nunca pulo para dentro. Eu nunca me envolvo. Porque essa mentalidade consumista entra dentro da igreja. Individualista entra e consumista também entra. O que eu posso tirar de melhor dessa igreja? As pessoas falam assim: não, essa igreja tem uma boa palavra. Mas não tem assim, as pessoas não são assim tão calorosas. As pessoas que não são calorosas é você. Então diga assim: eu não sou uma pessoa calorosa. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa centrada em mim. Fica melhor. Então, enquanto você vai olhando isso, a gente vai pegando esses lixos mundanos e vai fazendo uma varredura para caminhar em unidade. Ok? Caminhar em unidade. Unidade. Nós temos que ser agradecidos porque Deus nos colocou num corpo. Alguns de nós estamos acostumados, queridos, é maravilhoso, maravilhoso.
você vê uma pessoa que genuinamente se converteu a Jesus, que nunca fez parte de nada do que eu estou falando aqui. Nunca. Ela não tem nenhuma crise que eu e você podemos ter nessa manhã em relação à igreja, unidade. Ela diz assim: é maravilhoso. Eu tenho um grupo de pessoas nessa igreja, eu ouço a palavra, eu trago os meus amigos, eu falo de Jesus. Maravilhoso seguir a Cristo. Maravilhoso fazer parte do corpo de Cristo. Ser agradecido. Alguns dos irmãos se recuperaram emocionalmente em áreas críticas da sua vida, na vida dessa igreja, simplesmente porque disseram assim: vou pular para dentro, eu não tenho esperança, eu preciso estar com pessoas, e não só envolvida com um grupo de pessoas que você determinou que vai ser esse o seu grupo e acabou. Não, Senhor. A nossa chamada é sempre ao outro, nossa chamada é sempre ao diferente, nossa chamada é sempre a ir ao inusitado, ao inesperado. Eu sou batista de origem. Batista de origem. Quando eu cheguei nessa cidade, eu fui à igreja batista. E o Senhor colocou no meu coração que não era com os irmãos da igreja batista que eu ia ficar. Numa noite eu voltei para casa depois de um culto e disse assim: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me mostre aonde eu vou ficar. E há 10 anos atrás eu entrei por aquela porta. Estou aqui até hoje. Mas eu estou aqui não é porque eu vim para a denominação cristã evangélica. Denominação é uma realidade para nós nos associarmos para irmos ao bem do reino de Deus. Deixa isso bem claro a qualquer pessoa. Mas quando eu cheguei aqui, eu conheci irmãos queridos, pessoas que foram instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Eu fui para o novo. Fui para o novo. Conheci gente, a grande maioria das pessoas estão aqui. Conheci, me envolvi, caminhei, e o Senhor, por sua graça, depois de tanta coisa, aprove ao Senhor me chamar a mim para estar na liderança da vida dessa igreja. E depois foram chamando outros nessa mesma caminhada, outros que vieram, já foram embora. E por último está aqui o pastor Luiz, que estamos juntos. O pastor Luiz estava antes de mim nessa igreja. Vem de uma outra história, né, pastor? Uma outra história denominacional. Outros também estão aqui. Aí eu olho assim e digo assim: mas por quê? Porque o Senhor nos trouxe, ok? Não é para defender bandeira de nada, é para sermos igreja de Jesus, unidos num corpo, para fazer diferença. Irmãos, nós somos talvez um milésimo, falo isso aqui, do oceano, do corpo de Cristo, que já foi e é no planeta, mas o oceano estaria vazio sem nós, ok? Então a gente chega na nossa medida, a gente chega assim, não, nós somos agradecidos. Eu sou muito agradecido pela vida dessa igreja, não porque eu sou pastor, porque antes pastor fui membro dessa igreja, participei aqui na vida, das atividades da vida da igreja. Então, esse envolvimento, Romanos 10:12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então nessa manhã, eu tenho muita coisa para falar, vou falar, mas talvez não vou falar tudo hoje, tem pressa. Mas eu quero que você saia daqui hoje pela manhã, no mínimo perguntando para você: eu realmente estou valorizando o corpo de Cristo como devo valorizar? Eu estou mesmo valorizando? Alguns de nós, eu pergunto, o que éramos, de onde saímos e quem somos hoje?
Nossa igreja não é uma igreja ativista, mas nós temos que perguntar, o que é que eu estou respondendo? O que é que eu estou fazendo para o Senhor? E por que é que eu estou fazendo? Você está dominado pelo o vírus individualista, guetiano, bem no meu gueto, do meu jeito, não quero que ninguém saiba quem eu sou, não quero me envolver, porque eu machuquei demais, foi muito triste, foi muito ruim. Pergunto para você, você é birrento e birrenta, cheio de orgulho, que diz assim, não, eu agora mudei, agora eu vou ficar desse jeito mesmo, não quero saber nada de igreja, eu quero vir, sentar, ouvir, ir embora para casa, e tá bom, tocar minha vida no dia a dia. Você está desviado e desviada, ok? Não se engane. Esse texto de Romanos 10, 12 é muito interessante, porque diz assim, que Jesus é o Senhor do seu corpo, que ora tem judeu e grego. Jesus é o Senhor. Ele manda, ordena na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E não há distinção. Em Atos capítulo 20, quando Paulo reúne a liderança da igreja de Éfeso, ele diz assim, a igreja a qual ele comprou com seu sangue. Jesus não comprou você individualmente para você ir para o céu. Não. Jesus comprou você para você fazer parte do corpo de Cristo e fazer a diferença ali no corpo de Cristo. Somos um. Agora, a unidade da igreja, a unidade, ela pode ser destruída. 1 Coríntios 1, 10, o apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios, diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, veja, rogo, como se falasse para nós, número 1, que faleis todos a mesma coisa. Há 2000 anos atrás, a igreja de Corinto não falava a mesma coisa. E eu temo que depois de 2000 anos, a Eféso pode não falar a mesma coisa. Acabamos com o culto de oração quinta-feira. Você acredita nisso? Vai ser divulgado. Igreja acaba com o culto de oração. Por quê? Porque o povo não vem orar. Eu não sei quantas vezes eu sentei aqui, sozinho para orar. Que era a minha responsabilidade da quinta-feira. Não quero que você saia daqui por culpa. E a gente diz assim, sabe o que é, pastor? Uma cidade metropolitana, é uma cidade que realmente tem muita gente, o senhor sabe, né? Pode matar pessoas. Mas, meu amigo, quantas vezes você saiu daqui, da sua casa, e foi para um dos lugares mais perigosos nessa cidade, que é um jogo de futebol no Serra Dourada? Pega Vila Nova e Goiás para você ver. Eu já fui até com o Valdemar uma vez. Nós assistimos, a hora que nós descemos, São Paulo e Goiás, e o São Paulo ganhou lá. A hora que nós descemos, a gente tem que saber por onde que passa, não é? A gente tem que saber, olhar e tudo e tal, dar um dinheiro para o cara lá guardar o carro. A gente vai acreditando nas coisas. Não, pastor, sabe o que é? É muita luta, é muito problema, é muita dificuldade. Estou muito cansado. Oxe, não entendi não. Você chega aqui, você senta. Aí seu corpo já descansa. Chega aqui, você ora. Sua alma já descansa. Não, pastor, sabe o que é? Eu estou lá no meu pequeno grupo. Eu estou duvidando que o seu pequeno grupo está realmente orando pela igreja, viu? Não estou dizendo que todos não estão, mas duvido que todos estão. Falar a mesma coisa, irmãos. Alguns de nós aqui resistimos a estar em pequeno grupo. Por que o pequeno grupo? Porque nós queremos uma igreja de casa em casa, Atos 2. Eu não gosto do nome pequeno grupo. Ponha qualquer nome, meu filho. Põe de casa em casa, põe o que você quiser. Você precisa estar com gente. Pastor, a minha vida é muito difícil, não consigo falar de Jesus e comprometer-me com nenhuma pessoa. Não é que é porque você é egoísta. Você já colocou os problemas. Nós que temos hoje no mundo tudo facilidade, não é? Temos carro. Na minha época não tinha carro, não. Nós temos fralda descartável em 3 níveis. Tem fralda descartável com 3 panos que dura uma semana. Você pode usar na criança, ela
em camadas. A gente não fala muitas vezes a mesma coisa, querido. Nós não falamos a mesma coisa. Então a mensagem de hoje é providente. Para você sair daqui e perguntar: eu estou sendo instrumento para a unidade da igreja? Eu tenho que bater nisso, porque o individualismo entra de tal forma que vai afetando tudo quanto é área. Porque começa na sua vida, começa do seu lar, e obviamente vem para a vida da igreja. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz: vocês falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Louvado seja o nome do Senhor, nós não temos tido isso aqui na igreja. Porque eu quero dizer para você, se você quiser implantar na igreja qualquer pensamento, doutrina, ensino, que não é pregado aqui, eu quero convidar você a ir embora. Você não pode dividir esse corpo, você tem que ir para onde você está associado. Ok? Eu discordo, eu não gosto disso. Oxê, é uma carnalidade pura. O apóstolo Paulo enfrentou esses problemas com Corinto. Ele diz: antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você imagina o que é a liderança, que está dizendo: vou embora para cá. Imagina, um exército, em que o comandante diz: vamos para cá, e os caras vão para lá. Então não é fácil. Aqui na igreja nós não trabalhamos criando uma circunstância para o seu coração, onde você vai ficar culpado e gemendo, fazendo as coisas gemendo, multiplicando, pequeno grupo. Não, mas o cara não tem ainda maturidade espiritual. Não tem, nós temos que multiplicar. Não, que nós fazemos isso. Aqui nem se você não vem no culto, eu não falo para você: por que você não vem no culto? Claro que a sua não vinda à reunião da igreja do Senhor Jesus diz muito sobre sua vida espiritual, óbvio. Mas nós não ficamos atrás, telefonamos, mandando e-mail. Não fazemos isso, não. Aqui, nem apresentar os visitantes, nós não apresentamos. Nós estávamos conversando sobre isso essa semana. Fazemos isso não, para não constranger as pessoas. Mas eu quero apresentar a igreja para os visitantes. Muda, né? Muda. A igreja vem para ser apresentada para os visitantes. Mas assim, o apóstolo Paulo diz assim: tem que ser unido, primeiro aqui na mente, na mente, no parecer, na forma, na caminhada de viver. A igreja de Corinto estava dividida em várias áreas, moralmente, doutrinariamente, sobre a vida, sobre a questão da ceia, sobre a questão da ressurreição e tantas outras coisas. Veja a dimensão dessa desunião da igreja de Corinto, 1 Coríntios 3, 1-3. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Como que eles eram carnais? Versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Como assim? Ele diz aqui: contendas, ciúmes. E qual é o ciúme? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... A gente tem isso, a gente é levado, ao invés de ser levado por Cristo, pela caminhada em Cristo, pelo padrão em Cristo, pelo foco em Cristo, pela centralidade em Cristo, pelo desejo de viver como Cristo. E essa é a caminhada aqui, queridos. Ok? Termino, porque eu continuo a outra oportunidade, para perguntar para você. Primeira coisa, como é que anda seu relacionamento com Jesus? Seu relacionamento com o Senhor. Isso é importante, é uma pergunta importante. Sua vida com Deus. Porque se o seu relacionamento vertical está ruim, fica tranquilo, horizontal também. Só que muitas vezes o coração enganoso, ele é escondido. Aparentemente está bem, mas por dentro você sabe, porque você sabe. Então como é que anda seu relacionamento com Deus? O que anda com Deus?
focado em Deus, debaixo da graça de Deus, da dependência de Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, naturalmente sabe perdoar, sabe amar, sabe decidir, sabe se envolver com pessoas, foge disso, foge daquilo, porque quer agradar a Deus. Então nessa manhã você tem que responder. Alguns de nós estamos brigados com Deus, gente, é um absurdo, é uma ignorância, são coisas elementares. Alguns de nós dissemos assim para nós mesmos: vou seguir minha vida. Segue a sua vida que você vai ver onde que vai dar. Vai dar na mesma vida que deu Israel, mesma vida que deu Sansão, mesma vida que deu Judas. Eu não estou profetizando, como diz a moçada, em cima da sua vida, não, nada. Há caminhos que ao homem parece caminho direito, mas no final dá em caminho de quê? De morte. Morte não é morrer pelo morrer, é que a vida não dá certo. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não adianta, a nossa vida ela não vai dar certo andando do nosso jeito. Ela vai dar certo quando nós nos submetemos à graça de Deus. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele estava no mais alta crise, um mensageiro de Satanás veio sobre ele. Ele poderia ter esperneado, mas ele foi orar, ele orou 3 vezes. Deus não tirou o problema e disse para ele no versículo 10, do capítulo 12: a minha graça te basta. Talvez hoje pela manhã você tem que sair daqui e ter uma conversa séria com Deus, uma conversa séria com a família, com as pessoas, e dizer assim: até que ponto nós estamos realmente comprometidos com Deus, um com o outro e com a igreja de Jesus? Até que ponto? Ok? Passividade é um perigo. Passividade é um perigo. Nós nunca temos na Bíblia um Deus passivo. E quando Deus está em silêncio, não quer dizer que Ele não está agindo. Mas muitos de nós estamos em silêncio e não estamos agindo. Então é muito mais do que simplesmente eu chegar aqui e falar: vamos manter a unidade da igreja e explicar teologicamente tudo o que significa, como eu vou fazer. Sem ir para o elementar, porque eu estou achando que nós temos que ir para o elementar. Elementar é assim: eu estou sendo conduzido pelo vírus da individualidade que esse mundo ensina, pela independência, pelo orgulho, pelo egoísmo, então eu tenho que abandonar tudo isso e viver como corpo de Cristo. Vamos orar. Na manhã desse dia, nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, gratos porque judeus e gentios agora são um, com muita dificuldade, com muita luta em Cristo, e porque são um povo com contexto histórico, social, religioso, econômico, diferente, mas um em Cristo. A unidade é desejo do Senhor. Na oração do Senhor Jesus vimos isso. A luta dos apóstolos foram para manter a unidade da igreja. E nessa manhã, Senhor Deus, muito mais complicados nesse mundo individualista, independente, centrado em si, egoísta, nós temos que nessa manhã fazermos essa pergunta para nós: aonde nós estamos na busca de envolvimento com o outro, na busca de unidade, e até mesmo no nosso relacionamento com o Senhor. Nosso Deus, nessa manhã, eu estou certo e consciente que o Espírito do Senhor, poderoso, para nos levar a uma vida de unidade maior contigo, e uma busca de unidade um com o outro. Que esta palavra do Senhor para os nossos corações possa nos ajudar a mudar de vida, sair da passividade, sair da vida centrada em si, para viver o plano do Senhor, que é estabelecido na igreja do Senhor. Antes de terminar minha oração, eu chamo você para orar. Orar por você, orar pelo um irmão, pelo um conhecido, por alguém que realmente não está vivendo essa caminhada de unidade. Ore aí, antes de eu terminar minha oração.
A gente reconhece, nosso Deus, que o diabo também, Pai, sempre está trabalhando nos corações para tirar e nos desanimar do Senhor. Que nessa manhã, tudo quanto é obra de engano, de ensino falso, de mentalidade falsa, seja destruído no coração das pessoas. Então eu oro a Deus para caminharmos mantendo essa unidade, Pai. Eu oro também, Senhor Deus, que o nosso coração seja trabalhado pelo Senhor, para que o nosso amor pelo Senhor cresça. Que o Senhor inspire em nós o Senhor mesmo no nosso coração. O desejo de adorar, o desejo de servir, o desejo de proclamar o Evangelho, o desejo de focar no Senhor. E eu oro que o Senhor possa fazer essa obra de forma poderosa nas nossas vidas. Oro pelos casamentos aqui nessa manhã, que sejam unidos, ó Deus, no mesmo propósito, vivam casamentos em unidade, não casamentos só presente um com o outro, sem focar nas essências da vida conjugal. Famílias unidas, ó Deus, famílias que perdoam, pessoas que não levam tão a sério as coisas, ó Pai, da vida, mas que possam focar nos relacionamentos. Que Tua graça, que Tua bênção seja sobre nós. Responde às nossas orações nessa manhã, a favor de nossas vidas e desta igreja, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.